Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui, Ézio Veiga, professor de Direito Empresarial, e estamos dando início à nossa maratona para o 37º exame de ordem. Lembrando que este é o último exame com 17 disciplinas. A partir do 38º exame, teremos 20 disciplinas no exame de ordem. Então, vamos arrebentar, vamos passar neste exame, porque o próximo o negócio vai azedar um pouco, tá certo? Então, trabalhando aqui Direito Empresarial, as nossas últimas dicas para o exame pós-carnaval, então esteja bem, né? Não bagunça muito no carnaval, porque no domingão a gente vai ter a prova. Então, esquece lá aquele bloco lá dos campeões, né? O desfile das campeãs. Vamos nos preparar para o exame de ordem, tá certo? Então, vem comigo aqui no slide. Olha só o que eu trouxe para vocês. Primeira coisa que nós vamos trabalhar é o conceito positivo de empresário. Nós vamos lembrar o que é o conceito positivo de empresário. Por quê? Como eu digo nas aulas regulares, se nós não soubermos o que é o conceito positivo de empresário, nós não conseguimos responder a maioria das questões do exame de ordem, como, por exemplo, a aplicação do Instituto da Falência e da Recuperação, que nós vamos ver lá no nosso último slide. Quem será que vai ter direito à recuperação judicial, a um pedido de falência? A gente precisa definir isso sabendo quem é o empresário. E o nosso conceito positivo de empresário, eu vou trazer para vocês duas situações aqui para a gente relembrar lá o artigo 966 do Código Civil. O que diz o artigo 966? Que considera-se empresário a pessoa que exerce a atividade. Quando o artigo 966 fala em pessoa, ele se refere à pessoa. Essa pessoa, no direito, nós temos pessoas físicas, pessoas naturais e pessoas jurídicas. Então, o empresário pode ser aquela pessoa jurídica, uma sociedade, ou pode ser uma pessoa natural, o empresário individual. Professor Ézio, por exemplo, Ézio Veiga, Serviços Educacionais LTDA, seria um empresário? Opa, cuidado com a pegadinha. Ézio Veiga, Serviços Educacionais LTDA, não se refere ao professor. Ézio Veiga, Serviços Educacionais LTDA, se refere a uma pessoa jurídica constituída por Ézio Veiga, tá certo? Então eu não sou o empresário nessa situação. O empresário é a pessoa jurídica, é ela que exerce a atividade. Eu serei apenas o sócio ou o titular em se tratando de uma sociedade limitada unipessoal, tá certo? Então, o empresário é quem exerce a atividade. Pode ser o professor Ézio Veiga, se eu exercer a atividade pessoalmente em nome próprio, ou pode ser ainda a pessoa jurídica se ela estiver devidamente constituída. Isto é o empresário. E o que é a empresa, professor? Nós temos aqui, a empresa é a atividade em si, a atividade exercida pelo empresário. Se lá no artigo 966 nós extraímos o conceito de empresário, onde ele diz que o empresário é considerada a pessoa que exerce a atividade, então a empresa é esta atividade exercida pelo empresário. Quando nós pensamos no exemplo do professor exercendo a atividade através do Ézio Veiga Serviços Educacionais LTDA, o empresário é a pessoa jurídica constituída e a empresa é a atividade, os serviços educacionais. Para ficar mais fácil a gente compreender e assimilar esse conceito de empresa e empresário, eu gosto de trazer o exemplo do Joesley Batista, sem entrar aqui em polêmicas, sem entrar em discussão política. Mas se nós olharmos lá para a JBS, será que o Joesley Batista ele é empresário? Porque quando ele vai no Jornal Nacional, no Fantástico, será que eu podia falar isso aqui? Acho que pode, né? Bom, se não puder o pessoal vai cortar, mas pode sim, são exemplos para a nossa aula. Você está lá assistindo o jornal, aí aparece o Joesley Batista dando uma entrevista e aqui embaixo no que nós chamamos de GC, aparece escrito assim, Joesley Batista, empresário do grupo JBS. Será que ele realmente é empresário? Será que é o Joesley Batista que exerce a atividade? Vamos pensar na atividade da JBS. Qual é a atividade? A criação de gado, o abate do gado, particionamento, a venda para os frigoríficos.
Você consegue imaginar o Joesley Batista criando gado, abatendo gado, limpando, particionando, vendendo, levando até o frigorífico? Não dá para imaginar isso, né? Quem faz isso? Ah, professor, quem faz isso são os funcionários. Mas eles fazem isso em nome próprio? Não, eles estão ali representando a pessoa jurídica JBS. Então, neste caso, o empresário é a JBS. E o Joesley Batista, ele é o sócio. Ou, se for uma sociedade anônima, ele será considerado um acionista. E a empresa é a atividade desenvolvida pela JBS, tá certo? Então, para a gente lembrar disso na prova, nós precisamos nos recordar de 3 elementos, que são os elementos que perfazem a empresa: a organização, a atividade profissional e a busca de lucro. Para que eu possa lembrar isso no exame de ordem, eu vou trazer para vocês aqui, olha só, eu preparei um pedacinho aqui de uma série. Aposto que vocês conhecem ou já ouviram falar dessa série. Olha só, conhecem essa bonequinha aí? Já viram? Já viram? Olha só como ela olha para mim, olha. É a boneca lá daquela série Round 6, Round 6. E para você participar do jogo do Round 6, você precisa ser convidado. Além de estar lascado na vida, né? Precisa de um convite. O convite vem através desse cartão aí, que tem um número de um lado e do outro lado tem essas 3 formas geométricas. Então lá no dia do exame de ordem, você vai lembrar dos elementos de empresa, porque quando você abrir o seu caderno de prova, você vai ter lá uma dica no caderno de prova dos elementos de empresa. Como assim uma dica, professor? Uma dica que nos faz lembrar destes 3 elementos geométricos aí. Qual que é essa dica, professor? Olha bem fixamente para a tela. Eu vou até tirar minha imagem aqui, ó, para você prestar mais atenção. Fixa o olho na tela, olha só como que essas imagens vão se transformando no decorrer do tempo, virando uma expressão que você conhece muito bem, que é a OAB. Olha só, aí estão os 3 elementos: a organização, a atividade profissional e a busca de lucro. Então, os 3 elementos de empresa com certeza estarão lá no seu exame de ordem. Porque quando você abrir o caderno de questões, a gente vai ter lá em cima no cabeçalho, no rodapé, exame da OAB. Lá é a dica para você lembrar dos elementos de empresa, tá certo? Mas além de saber o conceito positivo, nós precisamos saber também o conceito negativo de empresário, porque o OAB pode perguntar. Às vezes a gente olha para um colega de escola e pensa assim: fulano de tal é empresário. Ah, professor, eu já sei que o empresário é quem exerce atividade. Se o cara não tiver atividade econômica organizada com busca de lucro, para a produção de bens, circulação ou prestação de serviços, ele não será considerado empresário. Mas às vezes a gente olha o colega e pensa assim: ele é empresário. Principalmente aqueles que colocam na bio do Instagram, né? Então olha aí, entra no seu Instagram, depois da aula, tá? Depois da maratona. Entra lá no Instagram e olha. Alguns amigos colocam assim: fulano de tal, pai, marido, filho, churrasqueiro, empresário, né? Aí, mas será que o cara é empresário mesmo? A gente já viu lá no 966 quem é considerado empresário. Mas às vezes tem uma pessoa que exerce determinada profissão e ele acha que é empresário. E a gente olhando, pensa: poxa, o fulano parece que é empresário, parece que tem todos os elementos de empresa. Tem lá uma série de funcionários, mas será que ele é empresário? Então olha só, o conceito negativo de empresário, para a gente se recordar, é o seguinte: não é considerado empresário quem? A gente vai lembrar da Alice. Como assim Alice, professor? Professor, está escrito errado. É Alice, não Alice. Olha só, se a gente olhar lá para o parágrafo único do artigo 966, nós vamos encontrar a seguinte dicção: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza artística, literária e científica. Tá aí Alice, ó. Artistas, literários e cientistas. Quem exerce essas atividades não será considerado empresário. Quem são essas pessoas, professor? Então os artistas, né? Os atores, atrizes, cantores, cantoras, são artistas, não são considerados empresários, tá certo? Porque o exercício da profissão depende do
intelecto, profissão intelectual. Os literários, escritores, também não serão considerados empresários. E os cientistas? Aqui, cientistas, cuidado, cientista no sentido de ser necessário nível superior para o exercício da sua profissão. Então, se nós pensarmos lá no médico, precisa de nível superior para exercer a profissão? Precisa, é cientista. O dentista, precisa de nível superior? Precisa, é cientista. O contador, a mesma forma, é cientista. O advogado também é o cientista. Mas o advogado, a gente precisa tomar certo cuidado aqui, tá? Eu já vou trazer observação em relação ao advogado. Em relação a esses três aqui, artistas literários e cientistas, pensar o seguinte: mesmo que eles tenham o concurso de auxiliares e colaboradores, então se tiver lá um monte de funcionários, eles não serão considerados empresários, porque o parágrafo único do 966 veda isso, a não ser que eles tenham o elemento de empresa. Lembra no slide anterior quais são os elementos de empresa? Organização, atividade profissional e busca de lucro. Então a Alice, artistas literários e cientistas, poderão ser considerados empresários desde que eles tenham os elementos de empresa. Para lembrar na prova, se liga só aí no nosso slide. A Alice poderá ser considerada empresária desde que a Alice tenha, olha aí na tela, OAB. Se a Alice tiver OAB, se ela tiver organização, atividade profissional e tiver busca de lucro, a Alice será considerada empresária. E aqui vem a observação sobre o advogado. Professor, então quando eu passar na OAB, eu vou ser empresário? Não, não é isso que eu estou dizendo. Coloquei aqui essa representação de uma carteira da ordem para você lembrar dos elementos, OAB. Mas o advogado, ele não é considerado empresário porque, mesmo que ele tenha todos os elementos de empresa, o nosso estatuto, ele proíbe que o advogado tenha o seu registro de empresário na qualidade de empresário, no exercício da advocacia. Eu não estou dizendo que se você for empresário, você não pode ser empresário. Você pode ser empresário, pode ter a sua loja, a sua pizzaria, pode ter a sua boutique, não tem problema nenhum. Você até pode ser considerado empresário. Mas no exercício da atividade profissional de advocacia, o advogado não é considerado empresário e a sociedade de advogados não é sociedade empresária. Essa proibição está no nosso estatuto, artigo 17. Legal? Uma questão que pode vir tanto em direito empresarial como pode vir lá em ética nas 8 primeiras questões. Beleza? Adiante? Bora lá então. Visto o conceito positivo e o conceito negativo de empresário, vamos falar um pouquinho sobre o estabelecimento. Especificamente sobre o trespasse. Lembra o que é o trespasse? A venda, a alienação do estabelecimento empresarial. Como a gente fala aqui no interior, a venda da fazenda de porteira fechada. Então, quando a gente passa na frente de um estabelecimento empresarial, que a gente vê essas placas aí, sobre nova direção, quer dizer que aquilo nem sempre, né, foi alienado, foi vendido. Às vezes é uma estratégia de marketing. Ah, eu não gostava daquele serviço que era prestado ali, agora está sob nova direção, eu vou passar a frequentar aquele local. Às vezes é só o marketing. Mas se realmente houve a venda do estabelecimento empresarial em um contrato que nós chamamos de trespasse do estabelecimento, nós temos que pensar na concorrência. Isso pode vir na sua prova. Olha só, quando a pessoa se interessa, por exemplo, pela rede LFG, eu quero comprar a rede LFG para mim. Quando eu digo que eu quero comprar a rede LFG, não é porque eu estou interessado naquele prédio lindo, maravilhoso, que tem lá na Avenida Paulista, na capital de São Paulo, onde está a rede LFG. Se eu estou interessado naquele prédio, no imóvel, isso é uma transação comercial, não é uma transação empresarial. Eu vou lá, faço uma oferta e compro imóvel, compro o prédio, não compro a rede LFG. Quando eu estou interessado na rede LFG, eu estou interessado na organização empresária que tem ali. Eu estou interessado na clientela, na freguesia que tem naquele estabelecimento empresarial, que são as pessoas que vão me trazer o lucro. Então, quando eu compro a rede LFG através de um trespasse, nós precisamos tratar da concorrência. Será que se eu comprar a rede LFG pode fazer concorrência comigo? Pode ter um novo estabelecimento na frente do estabelecimento que eu comprei? Olha só, os alunos costumam perguntar o seguinte: professor, qual a distância para se reestabelecer? Aqui, nós não vamos falar em distância.
Porque nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade que a distância é o de menos. Você, por exemplo, você que está com o celular na mão aí, sabia, né? Vendo o WhatsApp, é para você mesmo, olha só. Você está assistindo essa nossa maratona onde? Você está em São Paulo? Eu não estou falando de São Paulo. A rede LFG transmite de São Paulo, mas eu estou gravando do interior de São Paulo. Será que você está próximo a mim? Será que você está próximo à rede LFG? Será que você está em outro estado do Brasil? Será que você está fora do Brasil? Então veja só o alcance que nós temos hoje da atividade empresária. Nós não vamos falar em distância, mas vamos analisar a situação fática se aquela atividade empresária está praticando concorrência com o alienante do estabelecimento, com o adquirente do estabelecimento empresarial. Então, quando eu compro a rede LFG, se nós não colocarmos uma cláusula de não concorrência no contrato, que é o que diz aí o artigo 1147 do Código Civil, a rede LFG não pode se reestabelecer praticando a concorrência contra o professor Ézio, que é o adquirente do estabelecimento, pelos 5 anos seguintes à alienação do estabelecimento empresarial, tá certo? Se não tiver cláusula de não concorrência, 5 anos sem praticar concorrência. O alienante, aquele que vendeu o estabelecimento, não pode concorrer com o adquirente do estabelecimento. Legal? Artigo 1147 do Código Civil. Partindo aqui para a parte final, um ponto muito interessante que a OAB cobra: títulos de crédito. Mas olha só, não títulos de crédito em espécie. O aluno fala assim: eu odeio nota promissória, eu odeio duplicata. A OAB dificilmente faz pergunta de nota promissória, de duplicata, de cheque. A OAB gosta de perguntar isso aqui, ó. Gosta de perguntar sobre endosso, sobre aval. Então vamos relembrar aqui o que é o endosso? Olha só, o endosso, ele é prestado onde? Onde é prestado o endosso? Olha só, o endosso é prestado no dorso, no verso, nas costas do título de crédito. Para você lembrar, olha só aqui, ó, aonde que é prestado o endosso? Olha aí, o endosso é prestado aqui, ó, nas costas, no verso do título, atrás do título, atrás do cheque, atrás da nota promissória, atrás da duplicata, atrás da letra de câmbio. E de que forma eu vou prestar este endosso? Eu vou dar o endosso através de uma simples assinatura. Lembrando que o endosso é a transferência do crédito e a transferência dos direitos inerentes ao título de crédito. Por exemplo, o direito de cobrar qualquer um dos coobrigados. Quando você endossa, você está transferindo este direito. Lembrando que o endossante, ele se torna um coobrigado, salvo cláusula que o exonere da obrigação, que é o endosso sem garantia. Legal? Vamos relembrar isso aí para a prova também. E outro ponto, o endosso, no dorso aqui, nas costas que vocês viram, é o que nós chamamos de endosso ordinário, endosso comum. Tem o extraordinário? Tem. É aquele endosso na frente, no anverso do título. Mas eu preciso pôr uma expressão identificadora, eu preciso escrever que aquela assinatura é um endosso. Por quê? Para não confundir com o aval, que é garantia de pagamento, e que eu vou prestar na frente, no anverso do título, na frente do cheque, da nota promissória, da duplicata, da letra de câmbio. Eu assino na frente uma simples assinatura, subentende-se que aquilo é uma garantia de pagamento, salvo a assinatura do emitente, né? Salvo a assinatura do sacador do título. Beleza? Então, esse aval é dado através de uma simples assinatura na frente do título. Nós vamos chamar também de aval ordinário ou comum, porque nós temos o extraordinário, que é atrás, que é nas costas. Professor, mas nas costas não é o endosso? O endosso ordinário é nas costas. O extraordinário na frente, com a expressão identificadora. O aval ordinário comum é na frente do título, no peito do título. E o extraordinário atrás, com uma expressão identificadora. Então você precisa, se for prestar o aval atrás do título, simples assinatura, para que não seja confundido com o endosso, coloca transfiro a, garanto a fulano de tal, garanto a ciclano de tal, avalizo fulano de tal, para que seja entendido que aquela assinatura é um
aval, uma garantia de pagamento. Perfeito? E agora o nosso último slide. Lembra que eu falei? Íamos falar da falência. Olha só, pressuposto subjetivo para ser declarado falido. Ser empresário é a legitimidade passiva que nós encontramos no artigo 1º da Lei 11.101 de 2005. Então pode ser declarado falido o empresário individual e a sociedade empresária. Para que você possa assimilar isso daqui, pode ser declarado falido aquela pessoa física ou jurídica, pessoa natural ou jurídica. Então pessoa natural pode ser declarado falido sim, que exerça a atividade do artigo 966 do Código Civil. Atividade econômica organizada para a busca de lucro, produção ou circulação de bens e prestação de serviços. Legal? Então, se a pergunta for sobre pessoa natural sofrer falência, é possível, desde que essa pessoa natural exerça atividade empresária. Uma outra hipótese seriam sócios, pessoas naturais, de responsabilidade ilimitada. Esses também podem sofrer a falência. Por quê? Quando o juiz decreta a falência de uma sociedade empresária, por exemplo, decretou a falência há poucos dias lá da Livraria Cultura. Se na Livraria Cultura nós temos sócios, pessoas naturais de responsabilidade ilimitada, a decretação da falência arrasta os sócios de responsabilidade ilimitada. Ou seja, decreta a falência desses sócios também. Sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Legal? Tá certo? Então eu vou me despedindo por aqui. Espero que tenha ajudado na sua preparação essa nossa maratona e a gente se vê num próximo evento ou então vamos nos ver lá no domingo depois da prova nos nossos comentários sobre o gabarito extraoficial. Tá certo? Um abraço do professor Ézio e até a próxima.